Olá, tudo bem? A palavra de Deus diz assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia ainda não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, abençoa-nos no estudo das cartas de Paulo a Coríntios, que nós entendamos a tua vontade, pratiquemos em nossa vida e compartilhemos com outros também, em nome de Jesus. Amém. O título do nosso estudo de hoje é A Mensagem da Cruz. A palavra de Deus diz assim: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo mudou a maneira de apresentar a palavra de Deus em Corinto. Se no momento anterior em Atenas ele usou argumentos mais elaborados, como a filosofia, agora em Corinto ele se dirige ao que é mais importante: Jesus Cristo e este crucificado. Isso é loucura para os que se perdem, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Como um Salvador vem, é humilhado e morre. Isso é um escândalo, é uma loucura, mas é o poder para os que são salvos. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O que aconteceu na cruz? O pagamento do salário do pecado. Romanos 6, mesmo Paulo escreve: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A instrução bíblica diz: salário do pecado, morte. Lembra que Deus falou para Adão e Eva? Se pecar, morre. Se comer do fruto, que é a desobediência, morre. Então, não há um pagamento aqui ao inimigo. O casal lá no Éden se uniu em aliança com o inimigo, ao ponto de Deus dizer que vai causar o quê? Inimizade entre eles. Então, por que está sendo pago esse preço na cruz? Porque a instrução de Deus é salário do pecado, morte. E o incrível é que esse verso de Romanos diz que Deus providencia o pagamento. Se a sua instrução exigia a morte, ele mesmo providencia seu único filho para morrer. Só quem ama faz isso. E Deus é amor. Isaías 53 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo é o nosso substituto. Cristo, poder e sabedoria de Deus. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aonde está então a glória no Calvário? Para o entendimento de multidões que vivem no presente, a cruz do Calvário está cercada de sagradas recordações. Santas associações estão associadas com as cenas da crucifixão. Ali estava o nosso substituto. Essa é a visão hoje. Mas, nos dias de Paulo, a cruz era olhada com sentimentos de repulsa e horror. Exaltar como Salvador da humanidade aquele que havia encontrado a morte sobre a cruz poderia normalmente despertar o quê? O ridículo e a oposição. Como um Salvador está passando por essa humilhação? Gálatas 3:13, Paulo menciona em Deuteronômio 21:23. E lá diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar.
Por isso que está escrito aonde? Deuteronômio. Maldito todo aquele que foi pendurado em madeira. Cristo se tornou maldito em nosso lugar. Qual é a mensagem que a morte de Cristo na cruz nos traz? É a reconciliação. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, se lá no Éden se causou amizade entre Eva, Adão e a serpente, Cristo veio então para causar inimizade entre eles. Então, se lá eles se tornaram amigos do inimigo, eles se tornaram inimigos de Deus. A cruz, o que foi feito na cruz, destrói a inimizade entre a criatura e o Criador e cria inimizade entre a serpente e os humanos. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Por motivo do sacrifício feito por Cristo, Deus pode com justiça fazer o quê? Perdoar ao transgressor que aceite os méritos de Cristo. Assim mesmo, Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. O que aconteceu na cruz é um exemplo de obediência. Cristo verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O Pai, o Filho, o Espírito Santo ficarão que satisfeitos pelo que Cristo fez na cruz em prol de todos nós. O justo ficará satisfeito. Que eu e você não impeçamos a ação da graça em nossa vida. Esse é o nosso desejo. Vamos orar? Grande Deus, obrigado por tudo que Cristo fez, faz e continuará fazendo em prol da nossa vida, vida em abundância. Que nós não impeçamos a ação da graça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.